Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou, hoje dia 8 de novembro de 2014. Negociações no par que estamos a observar neste momento, euro-dólar, gráfico de uma hora, baseadas essencialmente na nossa análise topo e fundo semanal, há umas semanas a esta parte, e de um padrão que tinha sido identificado no gráfico das 4 horas, um padrão flag. Eu vou-vos mostrar esse padrão de seguida. Como podem observar no gráfico das 4 horas, nós tínhamos um padrão flag formado à espera de atingir o seu target final e foi baseado neste princípio que nós, durante esta semana, estávamos apenas à procura de oportunidades de venda. E foi exatamente essas oportunidades que nos surgiram durante esta semana de trabalho. Como vocês já sabem, a linha amarela, início da semana de trabalho, tivemos uma primeira leg para o downside que quebrou a última estrutura de mercado, portanto estávamos à espera de uma retração até ao nosso nível de ataque, aconteceu perfeitamente e nessa retração surgiu uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI e quando o nosso indicador TDI deu o nosso sinal de entrada e quando a vela de sinal fechou abaixo de EMA55, nós entramos em conformidade. Duas posições, stop loss acima da última estrutura de mercado e o primeiro target de uma das posições, os pips acima desta linha de suporte já estava projetada de tempos anteriores e o nosso segundo target, exatamente o término do padrão flag de 4 horas que eu vos tinha falado. Ora, primeiro target facilmente alcançado, uma primeira posição fechada, a segunda posição, stop loss nessa altura vai para break-even e a ação do preço não conseguiu quebrar este suporte e retraiu, tirando-nos fora do mercado na segunda posição em break-even. Acontece, é assim um mercado nem sempre vai para onde nós queremos, mas mesmo assim, duas posições, uma em lucro e uma em break-even. Portanto, vamos ver aqui o resumo destas duas negociações, ambas com 57 pontos de risco, a primeira com uma rentabilidade de 57 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 1, portanto 1% de rentabilidade no nosso portfólio. A nossa segunda posição teríamos um potencial risco-reward de 1 para 3.1, que teria sido excelente, mas infelizmente fomos stop out em break-even, portanto 0% de rentabilidade nesta posição. Nestas duas posições tivemos 1% de rentabilidade no nosso portfólio. Ora adiante, seguindo então a nossa lógica de negociação e sabendo que obrigatoriamente a ação do preço teria que ir terminar o padrão flag das 4 horas, eu coloquei, depois de eu ver que a minha segunda posição foi tirada fora do mercado, ao ponto, é que foi ao PIP, quer dizer, não foi menos um PIP nem mais um PIP, foi ao PIP, eu coloquei uma ordem de sell stop abaixo deste fundo, que se a ação do preço realmente quisesse seguir para o término do padrão flag, eu estaria dentro do mercado. E foi exatamente isso que aconteceu. Esta posição tinha como componentes um stop loss acima desta estrutura e o nosso target, exatamente o mesmo target falhado da negociação anterior. Podem observar também que se criou uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, portanto, tudo em conformidade. Então, nesta negociação, nós tivemos em sell stop, cá está, nós tivemos um risco de 45 pontos para uma recompensa de 81 pontos, portanto, risco-reward de 1 para 1.8, 1.8% de rentabilidade nesta negociação. Na totalidade do par euro-dólar esta semana, tivemos uma recompensa total de 2.8%. No euro-dólar acho que está tudo dito, acho que foi perfeitamente claro esta descrição das negociações, as razões que me fizeram entrar nestas negociações, o porquê de eu colocar o meu stop loss e os meus take profits. Muito claro, para quem tirou o curso técnico de negociação sabe exatamente o que é que nós procuramos a todo momento. Fiz também duas negociações no commodity ouro, que vou-vos mostrar já de seguida. No ouro, tivemos a oportunidade de entrar em duas posições de compra, usando como critério uma zona de consolidação bem definida
que, como vocês podem ver, está marcado no nosso gráfico, o aparecimento de uma divergência na construção desta consolidação, a tentativa falhada da ação do preço romper para o downside e rapidamente, vejam, rompeu esta vela que rompeu. A segunda vela nunca passou o fundo da primeira vela, portanto nunca houve condições de entrada para venda nesta negociação, e a vela seguinte, criou-se aqui um inside bar, e esta vela seguinte confirmou exatamente a reversão e o falso breakout desta zona de consolidação. Portanto, aqui nesta altura, quando esta vela fechou e nós tivemos o cruzamento do nosso indicador, estávamos apenas à espera de confirmar potenciais entradas em compra. Poderíamos ter entrado mais cedo do que eu fiz, mas eu gosto essencialmente no ouro, gosto de entrar só quando tenho a certeza absoluta da direção do mercado. Poderíamos ter entrado, como eu estava a dizer, quando nesta situação aqui, peço desculpa, vou-vos mostrar, nesta situação aqui, cruzamento do nosso indicador do RSI acima da linha de sinal e do RSI acima da linha de mercado, podíamos ter entrado exatamente nesta vela seguinte. Não o fiz, esperei que houvesse o rompimento da zona de consolidação para o upside. Esta vela foi a vela de sinal, fechou acima desta zona de consolidação e entramos na vela a seguir em conformidade. Portanto, o meu stop loss abaixo desta estrutura que foi montada aqui, entretanto, e o meu dois targets são duas posições, e os meus dois targets, o primeiro, uns pips abaixo dessa resistência, e o segundo, completar da duplicação da amplitude total do movimento da ação do preço nesta zona de consolidação. Portanto, projetada para cima, deu-nos o nosso target final. Eu poderia só ter entrado numa posição aqui, mas o meu risco-reward, como eu vou mostrar, buscar aqui a minha cábula. Portanto, no ouro, nós tivemos duas posições de compra, ambas com 106 pontos de risco. A primeira posição com 84 pontos de rentabilidade. E esta foi a razão que me fez entrar em duas posições de compra. Portanto, a primeira posição, o meu risco-reward era negativo. Portanto, eu tinha 1 para 0.8 risco-reward. Portanto, eu teria que, de alguma forma, para justificar a minha entrada no mercado nesta altura, tinha que, no mínimo, ter duas posições. A primeira teria um risco-reward fraco, mau risco-reward, equivale a duas posições. Portanto, tinha um risco-reward fraco, mas compensou-me com o segundo risco-reward, que já era justo, de 1 para 1.7. Portanto, como vocês podem observar, todas as nossas condições de entrada em negociações de contra-tendência estavam presentes e nós entramos em conformidade. Portanto, nestas duas posições, nós tivemos um risco bem definido, um take profit bem definido. Quando o primeiro take profit foi alcançado, o nosso stop loss na segunda posição foi para break-even. Portanto, na totalidade desta negociação, nós tivemos 2,5% de rentabilidade no nosso portfólio. Portanto, muito claro, espero que entendam a justificação de eu ter entrado em duas posições no ouro nesta negociação, apenas e só por causa da primeira posição ter um risco-reward muito, muito fraquinho. Ora, muito bem, acho que está tudo dito, vamos só fazer o resumo semanal. Tivemos 5 entradas esta semana, um total de 407 pontos de ganho, uma recompensa total de 5,3%, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 530 euros esta semana. Eu creio que não há mais nada a dizer. Espero que tenha sido claro todas as negociações que eu vos apresentei hoje, e nós vemo-nos para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.